Começando agora mais um Show e hoje o programa tá bonito e eu vou chamar já aqui o meu parceiro, o meu parceiraço de bancada. Vem pra dentro, Cid Alvarez, grande mestre Cid Tintim. Tintim, a gente vai conversar com o Gastão e o outro é o André Lima, meu brother, meu amigo, meu sócio. O André é uma grande referência no mundo da publicidade, CEO da NBS e também CCO, né? Chief Creative Officer, um dos caras de criação mais renomados do Brasil. E hoje nós vamos falar de Vinha, Lombardia, Emília-Romagna, uma região mágica, linda, que o Gastão vai falar pra gente. Quero agradecer a Mistral mais uma vez, dando essa força boa aqui pra gente. Vem pro Show, André Lima! Olha o homem aí! Boa noite pra vocês! Saúde! Que maravilha! Olha, já vem brindando aqui. Já tô aqui com vocês. Agora para vocês, com vocês aqui no Show, o grande, o máximo, the best, the king of the wine kingdom. Vem pro Show, Gastão. Saúde! Taça flute? Não! Taça vintage? Taça vintage? Não! Eu vou botar numa taça, sabe do quê? Uma taça de Chianti. Então acertei, Gastão, acertei então. Acertou na cabeça e aí a questão de, primeiro, de design ou de prazer. Porque é o seguinte, antigamente os champanhes eram servidos nas famosas meia taça, porque era gostoso de ver as bolinhas. O que nós vamos falar hoje sobre a Lombardia é sobre os bollicini, como são carinhosamente chamados os espumantes da Itália. Então aqui é o seguinte, só para falar da taça de novo, é muito bonita a taça Flute, porque ela guarda mais o perlage, que são as bolinhas de gás, e aquilo fica mais persistente. Mas a explicação tua técnica, Cid, é só: você tem que virar demais a taça e você não explora as papilas gustativas responsáveis para você explorar o máximo no seu paladar um champanhe. Então, cada vez mais, eu peguei essa aqui, que é uma intermediária, mas tem produtor de champanhe que gosta ainda de uma mais aberta ainda. Saúde! Fala, solta a voz que daqui a pouco eu começo. Salute! Eu queria começar esse programa de vinhos agora de uma forma um pouquinho diferente. O último Vinho é uma Viagem foi sobre o Piemonte. E eu estava atrás de um vídeo bonito que eu achei na internet e estava dependendo de autorização do dono do vídeo para poder colocar aqui. E só recebi autorização no dia seguinte ao programa. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu sei que você adora o Piemonte, né? Então, eu vou botar esse vídeo aqui. Só quero fazer aqui, dar o crédito aqui, olha. Esse vídeo é da Can't Forget It. Esse vídeo, cara, é sensacional. Eu vou botar para vocês verem, para recordarem um pouquinho. É bem curtinho, são 2 minutos, mostrando o Piemonte que a gente viu no programa de uma viagem passada. E depois o Gastão já começa falando do Piemonte e a gente entra pela Lombardia e Emília-Romagna. Vamos lá!
É isso aí, olha, agradecer a Can't Forget It na pessoa. Cadê ela aqui, rapaz? Tá aqui. Grazie mille, Micaela. Micaela foi quem deu autorização aí pra gente usar esse vídeo aqui no programa. Grande mestre Luiz Gastão, a palavra é sua aí para comentar aí já sobre o Piemonte. Depois a gente já faz a primeira pergunta da Lombardia. Ótimo, então eu queria agradecer mais uma vez a todos, obviamente vocês pelo convite, a todos, porque eu sempre tenho dito, né, quem ganha mais do que tudo, sempre é quem prepara o negócio. Então, o Flávio me convidou para falar de uma região que eu deixei muito claro para ele, que não é a região que eu mais conheço. Eu conheço, no mínimo, 10 vezes mais o Piemonte do que a Lombardia e do que a Emília-Romanha. E hoje eu vou fazer um Somebody Love aqui que vai ser diferente, porque esse vídeo realmente é maravilhoso, né? Me lembrou o quê? A nocciola, que é a avelã do Piemonte, os dois queijos, o taleggio, o robiola. Eu fui numa fábrica de queijo robiola lá em Alba, maravilhoso. E aí lembrei do quê? Do riso Carnaroli, di Vercelli. Então eu viajei no mundo de que toda essa região traz, culinariamente falando e gastronomicamente falando, maravilhosa também, e com vinhos que não precisa falar dos Barolos, Barbarescos, Barberas e Companhia Limitada. E hoje, como eu vou passar a palavra para vocês agora, nós vamos falar de um produto de uma região que é absolutamente único. Então eu vou levantar a bola para vocês, porque nós vamos falar da região mais rica da Itália, que é a Lombardia. E a Lombardia tem coisas incríveis, que eu até vou fazer uma brincadeirinha que eu trouxe aqui para acompanhar o meu bolletini, um pouquinho de brincadeira aqui. Toca o pau, segue em frente. Então, a Lombardia tem do ponto de vista do vinho em si, que é o nosso tema principal aqui, a Lombardia é a capital da Itália do que a gente chama bolletini. Bolletini são as bolinhas. Então, quando você chega num restaurante italiano, você pede um bicchiere de bolletini. É uma palavra que para mim é cheia de graça. E logo perto de Milão, numa cidade chamada Erbusco, que é uma cidade lindíssima, lá nós temos o conglomerado da Franciacorta. Franciacorta ou Curte Franca. Eles invertem um pouquinho, mas do ponto de vista de denominação de origem controlada, chama-se Franciacorta. É de lá que vem os bolletines, os espumantes, que coincidentemente são feitos com uvas francesas, notadamente Chardonnay, Pinot Noir. E os grandes produtores, que eu vou falar um pouquinho mais para vocês, produzem também com um dash de Pinot Bianco, que é uma uva autóctone da Itália e que também tem na França, chamada Pinot Blanc. Então é mais ou menos isso, é a capital. Então, só para provocar quem é de fora, depois da França, especificamente Champagne, os melhores bolletini do mundo são os bolletini da Franciacorta, que está incrustada na Lombardia. Para quem gosta de viajar, né, já que o centro são os espumantes incríveis, mas se você rumar para o lado leste, a gente já começa a chegar perto do Vêneto, e aí tem uma influência grande já com outras cidades maravilhosas. Então, nós vamos falar um pouquinho, principalmente, né, Lago di Como, em cima, super charmoso, um lugar, infelizmente, only for billionaires. Logo em cima, a gente tem na Suíça o Lago de Lugano, como se fosse uma continuidade, inclusive uma viagem muito bonita, eu fiz de trem, passa por Lugano, Chiasso, e que ainda na Suíça, e depois Como é a primeira cidade na Suíça, e aí eu vou mais para o lado vitivinícola agora. Nós temos obviamente gastronômico, nós temos duas grandes cidades, dois lagos grandes, que têm as suas respectivas cidades. Para quem não sabe, o Lago de Iseo, ele é totalmente incrustado dentro da Lombardia, e nós temos logo ao lado, que eu vou falar um pouquinho agora do Lago de Iseo para vocês, nós temos o Lago de Garda. Para pouca gente sabe, o Lago de Garda é dividido no meio. Metade do Lago de Garda, do lado oeste, é pertencente à Lombardia, o outro lado é pertencente ao Vêneto. E o Iseo, eu pedi para o Flávio botar essa imagem, que é um lago muito bonito, muito charmoso, e nesse lugar eu fui num restaurante espetacular chamado Il Volto. Um restaurante que não é um restaurante super badalado, mas eu nunca vou me esquecer que eu comi que nem um rei
maravilhosamente bem e, obviamente, também com uma carta de vinho fantástica. Então, é um lugar, para quem quiser conhecer um pouquinho da Lombardia, fica muito pertinho de Erbusco, onde estão localizadas essas grandes vinícolas, né? E lá deve existir cerca de 20 vinícolas que produzem os espumantes, que são esses espumantes charmosos. Fazem vinhos brancos também, e algumas delas fazem vinhos tintos também. Tintos também importantes, mas com menos importância se comparado com os Bollicini, que são os espumantes. Beleza, Gastão, beleza. Eu vou passar a palavra para o nosso convidado aqui, André Lima. André, faz a tua pergunta aí, André. Vamos lá, que vídeos espetaculares. Esse começo de explicação aí do Gastão já dá uma vontade de comprar uma passagem para o dia que a gente puder viajar de novo. É esse o objetivo, André. Não, tá, e funciona, hein? Saiba que funciona bem. Mas me conta aí, assim, naquela região ali entre Lombardia e Vêneto, que vinícolas você já teve a oportunidade de visitar por lá? Espetacular. Não há dúvida, Cadelbosco é seguramente o maior e mais importante do conjunto da ópera de todos os produtores de espumantes da Itália, tá? Ele é o grande líder, ele tem rivais e rivais à altura, mas o Cadelbosco é simplesmente espetacular. A vinícola fica em Erbusco também. É absolutamente lindo esse lugar, tá? Espetacular. É bonito mesmo, é bonito mesmo. Tá na minha lista, tá na minha wishlist, hein? É imperdível visitar, com degustações para quem gosta de qualquer pessoa, qualquer gosto, aí você vai poder provar. Desde esse espumante que vem nessa garrafa clara, que é o Franciacorta de entrada dele, até chegar nos milesimatos, que eles chamam, né? Milesimatos, e depois você chega no Ana Maria Clemente, que tem mais de um também. Tem dosagem zero, tem Ana Maria Clemente, tem Ana Maria Clemente Rosé, tá? É uma visita maravilhosa, impecável. A última vez que ele esteve no Brasil, eu tive a honra de jantar com ele. Esse produtor, obviamente, também é da Mistral. Eu jantei com o Ciro Lilla e com o nosso amigo Maurício Zanella aqui no Figueira Rubaiá, e ele trouxe uma vertical na mala do Ana Maria Clemente. Eu tive que ir no banheiro 3 vezes, mas nada para fazer coisa que está programado. Fui para chorar escondido. Muito bom, Gastão, muito bom. E é bonito o lugar, hein? Bonito. E os espumantes são impecáveis, tá? São muitos amigos meus, esses grandes bebedores que curtem as coisas, dizem realmente, Gastão, esse tipo de espumante bate na sua esmagadora maioria muitos champanhes. E é um lugar que tem aí cheio de obras de arte, né? Porque é coisa de arte contemporânea, né? Exatamente. Que bacana, cara, que bacana. Cerca Milano, sempre um po' de lusso, de lusso. Olha o Ana Maria Clemente aí. Olha o Ana Maria Clemente aí, gente. Esse aí é o Ana Maria Clemente. Esse eu tenho uma garrafa desse Bollicini aqui na minha adega me esperando. Coincidentemente, 2011, que nem esse Bruno Giacosa aqui. Que bacana. Vamos lá. O próximo, rival direto de outro arquimilionário italiano, chama-se Vittorio Moretti. O Vittorio Moretti é dono da Bella Vista e o Bella Vista está incrustado ao lado do Gualtieri Marchesi, que é onde é um restaurante que já foi 3 estrelas Michelin, não sei se ainda é 3, mas o Gualtieri é um dos caras mais espetaculares da história da gastronomia italiana, e essa propriedade, eu acho que talvez ela não seja tão, como você falou, Flávio, de tanta obra de arte, mas em termos de beleza, ela é similar ou até mais bonita ainda do que a própria Cadelbosco, tá? É espetacular, é muito bonita, e a mesma coisa, faz diversas linhas, todas elas, né, das normais, depois do Satin, depois da Blanc de Blanc, e chegando nas milesimatas, e por último faz o que vai aparecer agora, que é o grandíssimo Vittorio Moretti, em homenagem ao patrono e dono e proprietário da Bella Vista, tá? É bonita mesmo, é bonita mesmo. Linda, 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 linda. Difícil, desculpa falar qual que é mais bonita. Esse é o nada mais, nada menos que o Vittorio Moretti. Eu já fiz degustação às cegas de 2 desses, Ana Maria Clemente e Vittorio Moretti, da mesma safra, com Dom Perignon, da mesma safra, e com Salon. Só que a Salon era 2002, outros todos eram 2004. Impressionante a qualidade do tasting, tá? Foi difícil descobrir qual que era o champanhe, tá? O meu favorito naquele dia, por incrível que pareça, foi o Dom Perignon 2004, e a Salon, que é a mais cara de todas, não esmagou a brincadeira aqui, tá? Foi tudo muito, vamos dizer assim, equiparado em termos de qualidade. Que bacana, poxa, que bacana. É coisa realmente, as pessoas, acho que essa conversa nossa hoje tem muito disso, dessa parte do intelectual, né? Porque as pessoas normalmente acham que é champanhe e acabou. Não é verdade, tá?
Se você comprou um champanhe e mete essa bomba, vai levar um pau desses daqui que nós estamos falando. Vai ser humilhação, tá? Mete essa bomba é ótimo. Olha aí, Gastão. Aí, ó. Marchese, The Great Italian, um restaurante que é do lado do Bela Vista, né? Maravilhoso, uma culinária sofisticadíssima, né? Que tem tudo a ver com esse luxo, né? Que eles chamam de lusso na Itália. É um dos lugares mais espetaculares. Eu fui lá muitos anos atrás, se não me engano, foi exatamente 20 anos, 2002, quando eu visitei a Bela Vista e tive a honra de visitar lá o visual é bom, hein? Na época era 3 estrelas Michelin, indiscutível, tá? Hoje em dia eu já nem sei se tá com as 3 estrelas ainda. Mas ele é realmente um ícone, uma referência na gastronomia italiana. Isso, o Volto, nós voltamos ali pro ladinho, né? Que é já passando em direção pro outro lado do lago. O Volto fica no Lago de Iseo. E esse restaurante eu fui sem compromisso, completamente diferente do Gualtieri Marchese, que você vai com a expectativa do tamanho do mundo. Esse Volto eu fui sem compromisso nenhum e saí de lá assim embasbacado. Primeiro que é no Lago de Iseo, né? A gente tem vista pro lago. E segundo, a qualidade da comida, né? Sem tanta ou sem quase nenhuma comparação em termos de sofisticação com o outro, mas em termos de qualidade de comida foi um lugar espetacular. Esse aí é uma barbada que eu recomendo. E parece ser um lugar aconchegante. Super aconchegante, parece que você entra, você desce uma escada, é um lugar assim maravilhoso. A gente ia falar de Emília-Romana, porque estamos na Lombardia, Emília-Romana é vizinha, né? E a gente falou, temos que falar da Emília-Romana, apesar de não ser aquela região dos grandes vinhos e tal, mas é uma região que tem coisas fantásticas. O que tem de bom lá, o Gastão? O Gastão sabe tudo. Sabe tudo. Começar, olha que coincidência essas geladas que o meu amigo Flávio me põe. O produto mais importante da vizinha Emília-Romagna, do ponto de vista da vitivinicultura, é um outro Bolletini. Só que é um Bolletini que, infelizmente, no Brasil é meio enviesado, que é o tal do Lambrusco. Lambrusco é uma uva, tem várias designações da uva. Tá aí na tela aí, ó. Tá aí na tela. Esse aqui é da região de Sorbara, Lambrusco de Sorbara, que é uma da região específica, que tem uma uva com nome específico, e que é um produto delicioso, mas é o quê? É um vinho tinto, né? Na maioria dos casos, os bons são secos, e eles são maravilhosos para quê, Flávio? Para capital do planeta dos embutidos, que é a Emília-Romagna. A Emília-Romagna, para quem quer comer salame, o famoso presunto de Parma, nós estamos falando da Emília-Romagna. E eu brinquei, né, porque eu sou Luiz Gastão Bolognese, meu sobrenome correto era Bolognese, e o Bolognese é de famílias oriundas da região de Bolonha. Então a Emília-Romagna é super importante do ponto de vista cultural, para quem não sabe, e eu, para homenagear a Emília-Romagna, já que eu também não abri um Lambrusco hoje, eu trouxe aqui um pedacinho de um Parmigiano Reggiano Invecchiato, aqui, e aí a cidade de Parma tem uma cidade um pouquinho mais, 60, 70 km de distância, que é qual? Modena. Modena, cidade do Luciano Pavarotti. Aqui está o meu aceto balsâmico de Modena. Esse aqui é Invecchiato 10 anni, 10 anos envelhecido. Não precisa vender o carro para comprar, mas é caro para cacete. Então o que eu vou fazer? Vou botar uma gotinha em cima do meu parmesão para estar de corpo e alma consagrando a Emília-Romagna como uma região espetacular também, principalmente do ponto de vista gastronômico. E a pegadinha para vocês, o restaurante mais importante do mundo hoje, repito, chama-se Osteria Francescana, fica em Modena também. E para quem gosta de outras coisas um pouco mais expensive, em Modena, ao lado de Modena, nós temos Maranello, que é onde são feitas as tais das Ferraris. Ferrari, falou tudo, é a Ferrari. Gastão, a gente falou de Lombardia e tal. Agora, aqui no Brasil, a gente teve, ainda tem um pouco, menos, acredito, o fenômeno dos prosecos, né? Isso. Tal foi a entrada forte que acabou virando
referência de espumante. Às vezes você vai num coquetel e o Prosecco virou o rei do coquetel. Eu já fui numa festa que estavam servindo Moët Chandon e o garçom me ofereceu: aceita um Prosecco? Então conta pra gente um pouco essa história aí do Prosecco, pro bem e pro mal. Muito legal essa sua visão, né? Como a maioria de vocês sabem, eu fui da indústria, né? Fui diretor-geral da Expand, e isso foi no começo do milênio, né? Foi exatamente no ano 2000, e acho que a sua colocação foi brilhante. Naquela época era uma febre absoluta em todos os eventos possíveis e imaginários servirem Prosecco. Isso diminuiu de maneira, eu diria, considerável, e eu acho que tem tudo a ver com o que você falou, né? Uma qualidade de Proseccos de 8ª categoria. Sinceramente, eu me lembro na época, a gente às vezes provava e a gente só importava, né? Eu vou falar do que a gente importava, completamente diferente em termos de qualidade quando você pegava esses que saíram do mercado. Eu lembro. Muito ruim mesmo. E aí o que a gente fez? A brincadeira que a gente fez é isso. Eu acho que as coisas estão diferentes. Se você falar de qualidade, tem. Agora, infelizmente, tem muita lixaria que aí eu não recomendo. Eu até falo que o espumante nacional é melhor. Dependendo do espumante, porque tem. Agora, quando você começa a subir nessa categoria que nós vamos falar um pouquinho, aí tem coisas realmente deliciosas que eles não chegam na complexidade, por exemplo, que são do método Charmat, nos métodos champenoises, né? Principalmente aquela parte do brioche, aquela intensidade de aromas, etc. Mas são muito frescos e muito gostosos de tomar. Esse mapinha é legal, essa é a região de toda Prosecco, e nós temos 2 regiões, que aliás, uma delas eu dormi inclusive nela, uma cidade chamada Conegliano. Conegliano tem a melhor universidade de enologia da Itália, Conegliano. E do lado tem a cidade de Valdobbiadene. E eu tive a honra de passar um dia, dormir lá, e acordei no dia seguinte em Valdobbiadene, uma graça de cidade, tá? E aí depois você visitar os vinhedos por toda a região de Valdobbiadene e Conegliano é um espetáculo, tá? As 2 estão aí no centro, aí nesse verde. Verdinho quando você vai beber um Prosecco, que é Prosecco, ele basicamente tem uma qualidade X. Quando você vai para Valdobbiadene e Conegliano, a qualidade é X mais alguma coisa. Sempre. É o coração do Prosecco. Então. E dentro dessa região tem as colinas, que aí tem uma outra designação, que são os Cartizzi, que nós vamos falar mais para frente. Aí é como se fosse o Gran Cru dos Proseccos de Valdobbiadene e Conegliano. Então, só esclarecendo de uma maneira geral, Prosecco não é uma uva, você começou a falar, Prosecco é uma região. Exatamente, a uva do Prosecco. Então vamos lá, comemos uma bolinha rápida, né? Os grandes Franciacorta são produzidos a partir das mesmas que o Champagne, Chardonnay, Pinot Noir, e é permitido também Pinot Bianco, o Pinot Blanco, tá bom? Essas 3. Então, por exemplo, os grandes vinhos, tanto do Ca del Bosco quanto do Bela Vista, tem um pouquinho de Pinot Blanco. Depende da safra, obviamente, mas é sempre Chardonnay e Pinot Noir predominante. E em Prosecco só tem uma uva, ela chama-se Glera. Então todo o Prosecco é feito através da uva Glera, que está plantado em todo esse amarelão aí que vocês estão vendo. Vamos em frente, então. Vamos começar aí mostrando as vinícolas. Olha, ó, esse é um produtor que, puxa vida, essa foi uma experiência incrível. Quando eu dormi em Valdobbiadene, por que eu dormi em Valdobbiadene? Porque eu fui visitar a vinícola Nino Franco e fui recebido por essa simpatia chamada Primo Franco. E esse cara, obviamente, a gente provou todos, o Prosecco mais importante dele, de mais volume, chama-se Rústico. É um dos meus favoritos, tá? Até hoje, adoro esse Prosecco. E ele também faz os Proseccos que eles chamam de Rive, que são como, entre aspas, os Premier Cru, que se a gente estivesse falando dos vinhos da Borgonha, por exemplo. E ele também tem o Cartizzi, que é o Premier Cru. E eu desafiei ele nessa noite, eu falei assim, ô Primo, eu quero saber se seu vinho envelhece. Ele falou, você quer? Um momentinho. Foi lá, desceu na adega dele e trouxe, nunca vou esquecer, do ano 2002, ele trouxe um Prosecco 1976. Nossa! E nós provamos e estava espetacular. Então é só Uau! pra vocês terem do que é qualidade, né? E tem Prosecco aqui, que eu já vi casos, que você, depois de 6 meses, se abre e já não tem nem mais gás. Nada. Que beleza, que beleza. Então, vamos em frente. O Franco é show de bola.
Esse foi o que eu provei semana passada. Eu não visitei a propriedade e eu provei justamente um dos especiais dele, não é esse que está na foto. Eu provei exatamente o Cartizze Brut La Rivetta 2021, ou seja, um vinho super fresco, super jovem, mas estava assim espetacular, né? E esses caras são bons, né? Que ele bota no primeiro vinho um negócio refrescante, parece que aquilo prepara a sua boca para ir depois para os brancos, para os tintos, e chegamos até nessa degustação, teve Amarone também. Então foi uma degustação muito boa. E eu já provei outros Villa Sandi, os mais simples, e gostei, fiquei muito bem impressionado. Então eu diria que é um produtor reliable. Ah, legal. Inclusive, eu adorei a frase aí, né, que vem normalmente junto da marca, né? Vinho por paixão e por tradição, né? Que É bacana. isso aí. Vamos em frente. Saqueto, outro produtor muito bom, que esse eu provei várias vezes na época da Spambi. A gente chegou até a fazer um negócio com eles, e é um produtor que faz um vinho sério, também dentre esses que eu posso destacar dos entry levels, muito legal, tá? Pode comprar de olho fechado. A Dami, esse também é um produtor da Mistral, espetacular, tá? Em termos de custo-benefício também. Ele tem um preço muito favorável, muito bom, e eu realmente, todas as vezes que provei, gostei bastante. Então eu acho assim, é muito legal. E vocês estão vendo essa foto, olha como é lindo isso. Eu passei por essa estrada aqui, tá? Nossa! Um lugar que é lindíssimo, tá? Que bacana. Toda a região vitivinícola, mas essas colinas, né? Esses que eles chamam, né? O Cartizze, essa parte de cima sempre, é muito bonita, e nessa época do ano é espetacular, com essas folhas douradas, é fantástico. Olha a uva Glera aí. A Glera. Que lindo. O Ruggeri também um produtor super legal. Esse eu provei muito também, também no começo do milênio. Eu nem sei se ainda tem importação no Brasil, mas era importado por uma outra importadora, e era assim, dos Proseccos na época, talvez um dos mais, vamos dizer assim, upscale. Inclusive eu lembro bem que esse Prosecco era o Prosecco que era servido aqui no Fasano, tá? Mas já não é mais. Mas era um produtor muito bom. E eu tive o prazer de conhecer o senhor Ruggeri numa das vinícolas, tá? Baita produtor. Maravilha. Gastão, eu vou te aproveitar e te pedir aí umas dicas de restaurantes nessa região, mais especificamente em Verona, né? Verona, que é linda a cidade, né? Manda aí. Essa vem a primeira tristeza. Ontem eu procurei muito um restaurante que todas as vezes... Por que eu estou falando de Verona? Verona é onde acontece a vinícola. Eu já fui na vinícola de uma dezena de vezes. Que é uma feira, não é isso, Gastão? Uma das feiras é a feira mais importante da Itália. Mais importante, né? Do mundo. Em termos de tamanho, é a maior feira do mundo que eu já fui, tá? É um negócio brutal. Hoje, a Provine na Alemanha, eu acho que já passou o número de expositores que eu tive esse ano, né? Mas a vinícola é uma loucura. E para quem gosta de vinho italiano, é de pirata. Me lembro que teve uma vez lá que eu fiquei doido, porque eu fui em regiões que são praticamente desconhecidas. Eu me embarquei no Molise, me embarquei na Sardenha, embarquei no Vale da Ostra, fiquei doido. Tanta coisa diferente que eu provei. E aí, todas as vezes que eu fui, eu ia num restaurante que chamava-se Adriano. E por que eu ia no restaurante Adriano? Porque eu aprendi comi um prato lá e depois aprendi a fazer, chamava-se espaguete em lenho. O que era o espaguete em lenho? Que é isso? Era um recipiente de madeira, que aliás eu tinha aqui em casa até uns 2 anos atrás, que quebrou o meu. Era um lugar assim que acho que a gente ganhou de casamento para botar pão, alguma coisa. Mas eu fazia o meu espaguete em lenho. Então eu cozinho o espaguete e joga aqueles maravilhosos frutos do mar. E muito com conchas. Vongole, kotze, com vongole, etc. E ele vai na mesa e bate aquilo, faz um barulho ensurdecedor. Chegava o espaguete em lenho, eu ficava doido. Significava que estava em Verona. Eu vou procurar se hoje em dia ainda tenho para dar dica para os nossos telespectadores aí, de onde tem um bom espaguete em lenho para a gente comer em Verona. Mas tem duas dicas incríveis, né? Verona é espetacular. Tem um restaurante que acho que em termos de sofisticação, mas mais ligado à tradição, é esse aí, chama-se Locanda de Castelvecchio. É um negócio, vocês não têm ideia, é de pirar o lugar. E lá em Verona, esse lugar ele tem aquela especialidade que tem em alguns restaurantes. Ele tem tanto o bolito quanto o arrosti. É aquele carrinho que tinha no Cadoro aqui em São Paulo. Tem no Parigi também. No Parigi também tem. Sim, o bolito é uma coisa. O bolito é o famoso cozido. É de chorar. No Cadoro era de chorar. Me lembro desde garoto. E a porra do Parigi aqui foi a última vez que eu comi. E tem o arrosti também, que é o que é feito, né? Grelhado, que eles também cortam na hora para você.
E lá no Locanda de Castelvecchio, eu fui com um produtor de vinho, que hoje é um produtor de vinho da Mistral, obviamente, que foi nada mais nada menos que o Jacopo Biol di Santi. Eu tenho umas recordações, que foi um jantar espetacular também, com grandes vinhos, as safras mais velhas, e isso obviamente fica na história. E é esse luxo dessa foto aí que o Júlio achou, é um lugar assim aristocrático, tá? Eu acho que em São Paulo, o último lugar que mais era assim, recentemente, era o Dom Fabrício, que já fechou uns 10 anos. Que era isso. Tinha gente que falava assim, eu vou no Dom Fabrício, mas lá cheira mofo, Gastão. Era verdade. Mas era delicioso, eu adorava ir lá, mesmo com cheiro de mofo. Maravilha, vamos andando. Esse já é o contrário, esse já é uma culinária mais modernosa, que é a Casa Perbellini, que é, talvez hoje, eu acho que hoje é o restaurante mais, assim, vamos dizer assim, charmoso de Verona, tá? Verona, ela não é uma cidade como Milão, que tem 340 mil opções tops, você ir e perder a cabeça. Mas tem lugares espetaculares, e esse lugar é um lugar de uma culinária já mais modernosa e espetacular. Tá? Que, aliás, a Itália, quando dá para fazer bem, ela encara os vizinhos franceses. Obviamente, a França é mais completa na culinária, mas para quem gosta de uma cozinha autêntica, a Itália é violenta. E essa Casa Perbellini, eu vou dizer uma coisa, é imperdível, tá? Gastão, a gente falou de Franciacorta, espumantes Franciacorta, falamos dos Proseccos, e no Piemonte, o que a gente tem? Tem duas surpresas, né? O Piemonte, nada mais, nada menos, eu falei, eu vou falar de 3 grandes espumantes, um deles que eu provei, que foi esse Old Days, do Enrico Serafino, semana passada, do meio o La Scolca e por aqui o Piero Coppo. E não botamos na foto, está lá na foto anterior, esta joia de hoje, que ela é feita no Piemonte, mas ela é as uvas, lembra? São do Oltrepò Pavese. Aqui é quase um espião, quase piemontês, porque a uva vem do Oltrepò Pavese e de Pavia, que é na Lombardia, mas a elaboração é feita lá. Então eu colocaria esse também aqui para dar uma provocada. O Coppo é mais um produtor da Mistral, produz uma gama infinita de vinhos e produz esse espumante que, em termos de raridade, de procura, ele não é um Blanc de Blanc, ele é um champanhe. Ele é Pinot Noir e Chardonnay só. E ele é, em termos de raridade e de preço, o preço da Ana Maria Clemente, o preço do Vittorio Moretti. É impressionante. Esse eu bebi recentemente, agora na semana passada, no dia do tartufo. Eu fui convidado para comer um tartufo bianco e levei esse, chama Riserva del Fondatore. E o nome é Piero Coppo, o fundador. É espetacular, tá? É espetacular. É outro padrão. Ele é, como eu já bebi ele mais antigo do que os outros, eu diria assim, em termos de complexidade, precisa ter vamos dizer, quase pós-graduação para beber. Não é uma pessoa que é comum. É verdade, porque o champanhe, eu tive a oportunidade de tomar champanhe mais evoluído, tem muita gente, Flávio e Cid, que não gostam, tá? Não gostam. Bebem e falam, não gostei. Porque ele já começa a mudar aí para outro aroma, outra complexidade, a bolinha é menor, menos spreaded, tem menos bolinha, tem menos a sensação de efervescência. Então, você tem que tomar cuidado para comparar uma coisa, outra coisa, tá? Então, eu diria que esses 3 aqui, esse é o que eu provei na semana passada pela primeira vez, que é o Enrico Serafino, o La Scolca, top, e por último, o Piero Coppo, que para mim está no nível dos outros 2. Antes de vocês perguntarem, tem um Coringa, que eu acabei não pondo, mas falei, eu vou ter que falar dele. Na região do Trento, tem um produtor que chama-se Ferrari. Quem gosta de Fórmula 1 sabe que o espumante Conheço. foi o Ferrari. Tá? Agora é o Ferrari, Exatamente. Então, a mesma coisa. Ferrari vai mais para o grau do luxo, tá? O número, ele tem os normais de novo, Brut, Maximum Brut, Rosé, depois tem um que chama-se Perlé. Dos Perlé, ele tem um Pinot Nero. Perlé Nero. Tem o Perlé normal. E depois você chega no Riserva Lunelli, que é o nome da família que é dona, e depois você chega de novo no Riserva del Fondatore Giulio Ferrari, que esse sim é um Blanc de Blanc, contrário desse que eu estou falando. Esse é um Blanc de Noir, o outro é Blanc de Blanc, só Chardonnay. Ele também é entre amigos aqui. Se a gente for fazer um ranking dos melhores espumantes da Itália,
sem dúvida. O Piero Coppo, reserva de Fondatore, o Ferrari, um representando o Piemonte, outro representando o Trento, o Trentino Alto Adige, e os dois que a gente falou aqui, Bella Vista Vittorio Moretti e o Ana Maria Clemente. E dopo oggi, questo è bellissimo, questo è anche bello. E esse aqui é um achado, porque eu vou comprar na Mistral, porque ele tem uma qualidade perto desses outros e custa muito menos, entendeu? Opa, vou lá. É impressionante a qualidade desse negócio, tá? Perfeito. Uma delícia. Que beleza, que beleza. Perfeito. Temos mais aí, olha aí, do Piemonte. O Bruno Giacosa. Ele mesmo. Olha ele Esse aí, aí, olha ó. aí, ó. Então por que eu botei? Olha ele aí, olha ele já estava lá na frente. O de cá, quem é? O Barolo dele. Ele tem um Barolo, que é essa etiqueta branca, tem o etiqueta roxa, que é mais caro ainda, chama Faleto esse, e do lado quem é o espumante, que eu, Luiz Gastão, não conhecia até hoje. Todos os vinhos do meu amigo Bruno Giacosa, os tops, eu já provei e ainda postei alguns deles, tá? E esse, a Mistral falou, Gastão, vamos mandar uma novidade para você. Eu falei, pois não, obrigado. E é um milesimato do Amila 11, 2011, para quem quer saber, é super fresco, gostoso. Olha. E já com uma certa evolução. E eu não penso nada a não ser nisso com a cozinha. Hoje eu vou fazer um carpaccio de vieira com raspas de limão siciliano e um filete de azeite. E o outro vai ser um carpaccio normal com um pouquinho de parmesão, cebola doce e um pouquinho de alcaparra para acompanhar esta delícia. Que beleza. Muito bom, Gastão. Agora é o seguinte, as dicas do Gastão, que não pode faltar aqui, Value for Money. Vamos lá. Então, acho que a pergunta do Cid foi a pergunta na veia, né? Pareceu o gol do Richarlison, né? É assim, assim, tem um monte de Prosecco muito ruim, certo? Eu escolhi a dedo os que eu conheço, os que eu gosto, que eu respeito. E aí eu também falei, cacete, eu vou botar uma Franciacorta custo-benefício. Não tem Franciacorta custo-benefício pra gente. Franciacorta, todos custam acima de R$350. Falei, então vamos focar no Prosecco, porque o Prosecco, na minha opinião, pelo que vale, entrega bem. Então, você pega um Prosecco de R$100 e poucos, tomar ele geladinho, é uma delícia para você abrir uma conversa, até o Cid comentou. E tem coisa de qualidade. Então eu separei aqui dois, um do Adami, dois do Sacchetti, são dois tipos diferentes, um Brut e um, acho que um Extra Brut. Depois o do meio é o Adami. Depois do Adami, o que eu falei bastante, que é o rústico. Nino Franco. Do Nino Franco. É o rústico, tá? Esse é o de entry-level dele, que faz mais volume. E por último, também o Prosecco Bruto de Valdobbiadene e da Villa Sante. Todos esses estão disponíveis no Brasil e todos eles custam um pouco mais de R$100 cada um deles. São os entry-levels da família. Então, um produtor de qualidade, eu acho que isso tem tudo a ver, né? Sua pergunta, ela foi precisa mesmo, viu, Cid? Assim, é a mesma coisa que Brunello de Montalcino. A pessoa fala, eu tomei um Brunello de Montalcino. Cá entre nós, o que tem de lixo é uma coisa assim. Mas assim, você bebe um Chianti médio, dá um pau no Brunello que o cara tomou. Você fala, você bebeu, você não entendeu o que é o Brunello. O cara vai lá e faz um lixo de vinho em garrafa. O do Prosecco, sem querer destrutivo, tem muita porcaria. Não só aqui, como lá na Itália também, tá? Claro. Eu aqui eu separei os que eu acho que são legais mesmo, produtores reliable. Sacchetti, Adami, Primo Franco e Villa Sante nos entry-level deles. E olha aí, se você quiser saber mais, siga esse homem no Instagram. Todo dia tem dica do Gastão lá no Instagram. Quero mais uma vez agradecer ao nosso patrocinador. Na próxima quinta-feira tem mais, hein? Atenção, 18h30, estaremos aqui. Bem, eu quero fechar aqui dando ao André a oportunidade de falar um pouquinho, sua saudação final e sua despedida, André, por favor. Obrigado, Flávio, obrigado, Cid, por me arrumar um pretexto para beber às 6h30 da tarde, fingindo que é trabalho. Foi sensacional. Espero poder contar com isso com mais frequência. Gastão, foi um prazer enorme te conhecer, mesmo que remotamente. Como francófilo assumidíssimo, espero ansioso pelo capítulo França. Darei atenção ao final da Itália ainda, mas
coração bate pela França e bate pelos países ibéricos ali, é onde eu me sinto mais à vontade. E foi um prazer, senhores, foi um prazer enorme. Já contem comigo, no mínimo, como audiência nos próximos programas aí, com toda certeza. Digitalizando, a gente se aproxima, né? Eu não o conheço ainda pessoalmente, André, mas já digo que eu sou íntimo amigo seu. Se me perguntar, André, já degustei com ele. Então, sensacional, foi uma maravilha. E ao Cid e ao Flávio, vocês contarem comigo sempre, a energia aqui é espetacular e eu queria agradecer as pessoas que estão fazendo a gente estar aqui, porque eu repito, eu acho que quem sai mais ganhando de todos nessa brincadeira sou eu. Obrigado por essa oportunidade mesmo. Que maravilha! Um brinde, Titi!